Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler algumas referências. A primeira referência, por favor, Isaías, capítulo 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Abra agora sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João 12:12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Hosana. E agora o nosso último texto, que é o nosso texto de trabalho, Atos capítulo 7, verso 2 em diante. Nós vamos ler uma história bem completa. Estevão é conhecido na história bíblica como a primeira pessoa que foi martirizada, o primeiro mártir da igreja. E antes que ele fosse morto por apedrejamento, ele falou com as pessoas que estavam ali, com os judeus, os religiosos. E ele faz uma breve explanação da história de Israel, e eu quero pegar uma parte. Atos 7:2. E Estevão, ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e de dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu vou te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou-lhe nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó seu pai e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou os nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam.
E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem matastes o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo, de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Amém. Vamos parar aqui. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Irmãos, essa semana algumas notícias, que são veiculadas pela imprensa me deixaram bastante entristecidos. E um fato também em casa me deixou chateado. Essa semana nós fomos surpreendidos com o ministro da Educação sendo pego em mentiras, sendo pego, segundo a imprensa, favorecendo igrejas através de pastores, uma rede paralela de distribuição de verbas, criando um gabinete autônomo e paralelo ao gabinete oficial. O ministro vem, um senhor de idade, salvo engano presbiteriano, um homem de uma imagem de ancião, salvo engano também pastor, um homem considerado sério, e ele diz, numa das gravações: não é da minha natureza mentir. Afirmação dele. Depois ele disse: o presidente nunca me pediu, o presidente me pediu para atender o pastor fulano de tal, nisso e naquilo, e dar um monte de informações. Aí eles cortam e põem outra imagem, ele falando: não, o presidente nunca me pediu isso. Irmãos, ficou muito feio. Um senhor de idade, evangélico, de uma igreja histórica, de uma igreja que, com toda a razão, pela sua história, pelo seu nascedouro, é orgulhosa de si. Presbiterianos, irmãos amados, queridos, pego numa mentira nacional, desmoralizado, uma coisa feia para o evangelho, feia para o evangélico, uma coisa terrível. Essa foi uma notícia. A outra, nós vimos aqui em Belo Horizonte, os professores municipais, os professores da rede municipal, fazendo uma reivindicação de que a prefeitura lhes pague o piso nacional, aquilo que a lei determina como um salário mínimo para o professor. Nenhum favor, não estavam pedindo favor, não estavam pedindo aumento. É importante a gente dizer isso. Eles não estavam pedindo aumento de salário, eles estavam cobrando aquilo que lhes é direito. E o que é que foi feito? O que é que a prefeitura fez? Chamou o batalhão de choque da Guarda Municipal, mais o efetivo, e bateu nas professoras e nos professores, a ponto de colocar um no hospital com traumatismo craniano. Uma cena lamentável. Homens grandes, fortes, armados, contra professoras.
desarmadas que estavam lá dizendo: nós cuidamos dos seus filhos, nós queremos o que a lei já diz que é nosso. Uma violência que envergonha. E a outra coisa que eu vi, não foi uma notícia, mas aconteceu em casa. Eu passei pelo carro da Simone e vi um pente de ovos no banco dianteiro e perguntei para ela: é para subir com isso? Ela tinha feito compra. Ela falou: não, esse pente de ovos aí eu vou levar para a escola, porque está faltando comida para as crianças. E a diretora pediu para que cada professora pudesse fazer uma doação para que as crianças tenham o que comer. Essa é a minha doação. Irmãos, que coisa interessante. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Um ancião, um pregador, e eu acredito de todo o meu coração, que o senhor, salvo engano, Milton Ribeiro, é um homem sério. Eu acredito que é um crente sincero, eu acredito que é um crente que tem história. Eu estou com o coração sangrando, eu estou chorando por dentro. Hoje eu fiquei mal o dia inteiro por esse homem, porque eu vi cair numa armadilha antiga, uma armadilha que começa lá no Gênesis, quando a serpente chamou a mulher e disse assim: não é assim que Deus disse? E ela inverte os valores e leva aquele primeiro casal a pecar contra Deus. Aquele ancião, aquele homem pregador da palavra, que tem uma história, agora vê seu nome, sua imagem e a imagem da instituição que ele representa, de um evangelho que ele pregou por anos, ser jogado na lama por corrupção, conforme a imprensa está mostrando. É preciso que se esclareça. É interessante quando alguém chega e diz: não tem corrupção no governo, porque não tem investigação. Aí não vai achar mesmo, né? Quem não procura, não acha. Mas o meu nome vai junto, porque eu sou evangélico. O seu nome vai junto quando você chega na sua empresa e diz: eu sou evangélico. Sabe como é que olham para você agora? Ah lá, faz parte desse grupo que fala de Deus, mas rouba. Faz parte desse grupo que fala de Deus, mas mente. Eu vi na televisão. O nosso nome está jogado na lama, o seu e o meu, por causa disso. Quando a gente vê professoras apanhando, gente. Eu estava daqui, o Davi está sentado ali, Davizinho, sentado, eu fiz assim para ele. Davi é maravilhoso. Mandei um beijo para a Bia aqui na frente. Aquela carinha mais doce. E eu fiquei aqui das cadeiras pensando: Senhor, as professoras recebem essas crianças, tratam com amor, tiram de dentro de casa, tiram da sua própria comida para levar para essas crianças. A Simone levou para a rede estadual, onde ela também trabalha, não foi a municipal. Isso é bom esclarecer. Mas levam. Por que o trabalho delas é tão desvalorizado? Qual é o advogado que não teve uma professora quando tinha 4 anos, 3 anos, 6 anos? Qual é o juiz que não passou pela mão da professora o dia que estava chorando na escolinha? Há uma dívida para com os professores que é impagável, simplesmente impagável. E sabe como é que são tratadas por uma injustiça? Pior do que bandido. Pastor, mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver. Eu preguei aqui no domingo passado, eu falei de Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24. Na quarta-feira eu tinha falado sobre esse mesmo versículo, onde o Senhor Deus diz: eu faço justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado. Qual é a natureza do nosso Deus? É um Deus de justiça. Qual é a natureza do nosso Deus? É um Deus de juízo. É um Deus que julga, é um Deus que olha, é um Deus que pesa, é um Deus que se importa, é um Deus que ouve o sofrimento, o choro, é um Deus que vê, é um Deus que interfere. Mas como que Ele interfere? Mandando anjos? Em situações excepcionais até que sim, mas a palavra anjo significa mensageiro. Então vamos pegar no sentido lato,
Mensageiro é aquele que traz a mensagem que lhe foi ordenada e entrega para quem de direito. O primeiro versículo que nós lemos nessa noite é Isaías capítulo 6, verso 8. Quando o Senhor Deus, numa reunião trina, Pai, Filho e Espírito Santo, eles colocam uma questão, eles têm uma mensagem a levar para consertar o mundo dos homens, que estava estragado. E eles dizem entre si: a quem enviaremos? Eles poderiam ter respondido: Miguel, o arcanjo, Gabriel, o anjo, manda um exército de anjos, levanta um outro anjo. Não, eles fazem uma pergunta onde há um homem ali. Isaías está ali, e Isaías diz: Senhor, olha eu aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Sabe qual é o portador da mensagem do Evangelho? Aquele que foi alcançado pelo Evangelho. Por que um anjo não pode pregar o Evangelho? Porque ele não foi alcançado pelo Evangelho. Quem é que pode falar com toda a propriedade o que é ter um filho? Quem teve um filho. Como é que um homem vai falar sobre as dores de parto? Vamos imaginar que eu traga aqui um médico, e esse médico vai falar sobre como é terrível ter as dores de parto. Quem é que sofreu, além da minha esposa? Eu sei que ela sofreu muito para ter filho. Alguém aqui sofreu para ter filho? Deixa eu ver, alguém aqui? Gabriel, foi difícil? Você acha, uma de vocês acha, que um médico, por mais qualificado que seja, pós-graduado fora do Brasil, passando por todos os cursos que ele pode fazer, ele pode falar com propriedade sobre o que é ter dor de parto? Por quê? Porque ele nunca teve dor de parto. Gente, é óbvio. Por que Deus não pode deixar que o mensageiro do Evangelho seja um anjo? Porque um anjo nunca se arrependeu de pecados. Porque um anjo nunca aceitou Jesus. Porque um anjo nunca foi restaurado. Um anjo é poderoso, um anjo só pode matar 187 mil homens numa batalha que nós já vimos na Bíblia. Mas um anjo não sabe o que é ser alcançado pela misericórdia de Deus, ser restaurado. Não há um anjo, um arcanjo, não há um ser celestial que sabe o que é se arrepender dos pecados e pedir perdão e ser transformado de criatura em filho de Deus pelo sangue de Jesus. Só o homem, só o ser humano sabe. Então só o ser humano pode levar a palavra, só o ser humano pode levar a palavra de justiça, de pacificação, de transformação, de quebrantamento. Só o ser humano pode dar em nome de Jesus uma ordem que faça cair as potestades, os demônios e expulsar todo o mal. Não há outro ser no universo, só o homem pode fazer isso. Então o Senhor Deus vem e diz: quem por nós irá? A quem enviaremos? Isaías diz: eu, pode me enviar que eu vou. Segundo texto, Jesus está entrando em Jerusalém. Irmãos, final do ministério terreno de Jesus. Nessa chegada, ele vai ser traído, preso, torturado, crucificado, exposto e morto. Mas a morte não lhe vencerá, porque ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas Jesus, para entrar em Jerusalém, ele monta num burrinho. E quando ele vai entrando, aqueles que vão recebê-lo e, antes que isso tudo aconteça, vão ouvir a palavra da salvação, eles começam a cortar folhas de palmeiras e colocar no chão, fazendo um tapete. Começam a colocar os seus talites. O talite é um manto que o judeu usava sobre a cabeça, com 603 fios, representando azuis dentro de um pano branco, 603 azuis, representando os mandamentos da lei do Senhor. E eles colocavam no chão para que ele passasse em cima. E eles gritavam: Hosana, Hosana nas alturas.
Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, aquele que traz a palavra do Senhor é bendito, aquele que traz a palavra do Senhor é abençoado, ele é levantado por Deus. Quando Deus levanta uma pessoa para levar a palavra, essa pessoa, ela se diferencia de todas as outras. Essa pessoa, ela tem a presença de Deus com ela, para que a mensagem seja crida através dos sinais que serão operados a partir da presença de Deus. Por isso é que essa pessoa vem e a hosana no céu, e bendito que vem em nome do Senhor. Bendito Isaías que vem em nome do Senhor. Mas aí nós vimos em Atos, um homem que está para ser morto, porque levou a palavra do Senhor. Bendito, primeiro mártir da igreja, Estevão. Quando vão lhe acusar, ele pede para ficarem calados e ouvi-lo. E ele vai falar sobre a história de Israel. Ele diz: olha, houve um homem que era diferente dos outros, Abraão. Houve um homem diferente dos outros, Abraão. Ele tinha uma capacidade de ouvir Deus e de obedecer. Quando o Senhor Deus disse: sai da tua terra para a terra que eu vou te mostrar, ele saiu. Irmãos, é engraçado isso, sabe por quê? Porque a multidão não ouve Deus. A multidão não ouve Deus e não obedece a Deus. A multidão não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso consigo mesmos. Mas Abraão era diferente dos outros. Deus o chamou e disse: Abraão, vem cá, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E ele saiu. De ti farei uma grande nação. E a Bíblia diz para nós, pela palavra de Estevão, que ele pisou na terra sem saber que era aquela terra. Ele nunca foi o dono daquela terra, ele nunca disse: isso é meu. Mas ele creu e agiu debaixo da palavra. Seu filho também foi diferente, recebeu a marca da promessa, e o filho dele, e o filho do filho do filho, José, era um homem também diferente dos outros patriarcas, dos outros irmãos. Ele é vendido pelos seus irmãos invejosos para o Egito, mas ficou fiel a Deus. Tudo lhe era contrário, mas ele ficou fiel a Deus. Não prostituiu com a esposa do seu senhor que o tentou, Potifar. Foi fiel na administração do dinheiro de Potifar, mesmo assim foi parar na cadeia. Ficou ali algum tempo, de lá Deus o tirou e o colocou no trono do Egito, a nação mais poderosa da terra. Veio uma fome sobre a terra, seus familiares vêm ao Egito comprar trigo. Na segunda vez que vem, ele se dá a conhecer e traz o seu pai e 75 pessoas com seu pai. E Faraó, que é muito amigo dele, fica tão feliz, dá a melhor terra para eles, e eles crescem e se multiplicam. Irmãos, agora presta atenção nisso. Tem um versículo que eu quero que você preste atenção. Atos capítulo 7, por favor. Verso 18. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. E esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar suas crianças para que não se multiplicassem. Vocês podem entender o que eu estou falando? Eles deixaram de ser 76 pessoas, Jacó e os seus 75, se multiplicaram. Aquele faraó que recebeu Jacó e que gostava de José, envelheceu, morreu, e um dia vem um descendente dele, um outro faraó que não conheceu José. Então não era filho daquele faraó que tinha colocado José como administrador, porque se fosse filho teria conhecido José, talvez um neto e um bisneto, eu não sei, mas ele não conhecia. E aí a Bíblia diz: ele usou de astúcia
E ele oprimiu tanto o nosso povo, que o nosso povo começou a rejeitar as suas crianças e deixar matar as suas crianças. Você já pensou a injustiça ser praticada com uma violência tão extrema que os pais entregam os seus filhos para serem mortos? Você pode imaginar, Josi, você entregando a sua filha para que ela fosse morta, para que você pudesse viver? Você faria isso, pastor? Não sei. Eu não sei se eu faria ou se eu deixaria de fazer. Sabe por que eles deixaram? Porque não havia entre eles homens especiais e mulheres especiais ainda. Não havia entre eles um Abraão, não havia entre eles um Isaac, não havia entre eles um Jacó, não havia entre eles um José. Eu estou lendo em parcelas homeopáticas um livro da Hannah Arendt, uma filósofa política. Ela nunca gostou de ser chamada de filósofa política, mas ela foi contratada por um jornal para acompanhar o julgamento de um nazista que foi encarregado da logística de mandar para o extermínio os judeus. Então ela acompanha todo o julgamento do Adolf Eichmann. Eu não sou bom em alemão, sou péssimo em alemão, não sei se essa é a pronúncia. Se tiver errado, errado vai ficar. É isso. Adolf Eichmann, o Eichmann. E ela disse uma coisa interessante. Quando os alemães chegaram ao poder, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Quando os alemães chegaram ao poder, irmãos, com todo o respeito que a nação alemã merece de mim, eles eram uma azeitona. Eles eram muito pequenos, eles ainda são. A Alemanha é menor do que certos estados brasileiros, certos estados da federação. A Alemanha é pequenininha. Ainda que ela tivesse muitos alemães dentro da Alemanha, era muito pequenininho perto do que a Europa tinha de gente. Ainda que eles tivessem muitas armas, havia muito mais armas na Europa. Mas quando eles começaram a perseguir os judeus, eles chegavam e diziam assim: todos os judeus vão se apresentar para serem movidos dessa cidade para outro lugar. Sabe o que os judeus faziam? Faziam as malas e iam. Obedeciam. A Hannah diz, Hannah, né? Com H. A Hannah diz, não houve resistência. Pior, ela diz, havia em cada cidade, em cada país em que os alemães ordenavam a morte dos judeus, um comitê de judeus que se encarregava de fazer a lista dos judeus que deviam ser entregues para os alemães e que depois também foram entregues para os alemães. Não houve resistência, não houve quem tivesse dito: oh, tem um negócio errado, o pessoal está indo e não está voltando, o pessoal está indo e está morrendo, que negócio é esse? Chega um alemão aqui, mandar eu fechar minha loja e entregar tudo, que negócio é esse? Nós vamos reagir. Não teve. Porque o grupo nem sempre é formado por pessoas especiais. Há um livro chamado A Era dos Grandes Ideais, e eu vou pegar só o título e vou brincar com o título. De vez em quando existe uma era de grandes personalidades, grandes homens e grandes mulheres, homens e mulheres que não se curvam, homens e mulheres que sonham o sonho de Deus, homens e mulheres que ouvem a voz de Deus, homens e mulheres que dizem: Senhor, eu vou denunciar o erro, ainda que todo mundo diga que eu que estou errado, eu vou dizer o que o Senhor mandou dizer. Não é possível. O verso aqui diz: e se levantou um outro faraó que não conheceu José, e ele usou de astúcia e oprimiu o nosso povo a ponto de os pais sacrificarem os seus próprios filhos. Pelo amor de Deus, não tinha um pai que dissesse: eu não vou entregar o meu filho? Vamos reunir todo mundo aqui, vamos dizer que isso está errado? Vamos dizer que é um Deus, o nosso Deus, o Deus do nosso pai Abraão, o Deus do nosso pai Isaac, o Deus do nosso pai Jacó, é um Deus de justiça, e Ele não aceita que crianças sejam mortas assim. Ele não aceita que nós sejamos colocados como escravos. Não havia ninguém. Não havia. Porque o grupo às vezes se torna tolamente louco
Os nossos irmãos policiais talvez entendam isso melhor do que eu. Vocês já viram um jogo de futebol? O time que perde, já viu o que a torcida organizada normalmente faz? Quebra loja, quebra ônibus. Se você tirar uma pessoa dali de dentro daquele grupo e colocá-la sozinha, ela não faz aquilo. Faz, Beth? Faz, Felipe? Mas no meio do grupo eles fazem, por quê? Porque o grupo é louco, o grupo é burro. Isso vale para a igreja, isso vale para os judeus. Irmãos, e aí se levanta um homem que é especial. O nascimento dele já foi especial. Até que enfim apareceu um judeu que disse: eu não vou entregar meu filho assim não. Ele vai ficar 3 meses aqui em casa amoitado, escondido, coisa de mineiro, amoitado. Vai ficar aqui. Com 3 meses já não teve mais jeito. A mãe fez um cestinho, betumou, colocou no rio, mandou a irmã seguir aquele barquinho improvisado com a criança dentro. Deus maravilhoso levou aquela criança, a filha de Faraó, e colocou aquele menino dentro do palácio para que ele aprendesse tudo, como é que o Egito funcionava. Deixa eu falar uma coisa, você acha que José foi colocado para ser criado dentro do palácio de Faraó à toa? Nós lemos em Atos capítulo 7 que ele era versado em toda a sabedoria, em todas as artimanhas, em toda a força dos egípcios, ele conhecia tudo. Você acha que Deus colocou esse cara para fazer um curso de egiptologia dentro do palácio de Faraó à toa? Não, é porque ele teria que voltar e enfrentar os egípcios. Ele teria que saber como é que eles pensavam, como é que eles agiam. E aí um dia ele sai do palácio, ele tem certeza de que dá para mudar, dá para fazer algo extraordinário, dá para acabar com a injustiça. Ele tinha essa certeza. Ele saiu de casa para fazer a diferença. Homens e mulheres que têm grandes ideais saem de casa para fazer a diferença. Homens e mulheres que são diferenciados da multidão não dão desculpas por não servir a Deus. Colocam Deus em primeiro lugar. Não tem desculpa de trabalho, não tem desculpa de escola, não tem desculpa de filho, não tem desculpa de marido, não tem desculpa de doença. Homens e mulheres extraordinários, que conhecem a Deus, como Abraão conheceu, como José conheceu, como Jacó conheceu e como Moisés conheceu. São homens que saem de casa, são mulheres que saem de casa de manhã, dizendo: hoje é dia de milagre, hoje Deus vai fazer algo extraordinário, eu estou nesse mundo para fazer algo diferente, Deus envia-me a mim. E quando eles chegam no coração das pessoas, há um hosana no céu e glória na terra. Porque essas pessoas são diferentes, essas pessoas elas se importam com as outras, essas pessoas elas choram pelas outras, essas pessoas oram nas madrugadas, essas pessoas leem a palavra, essas pessoas se preparam, essas pessoas dizem: Deus pode me colocar onde o Senhor quiser, eu sou servo teu, não sou servo de homens. Essa pessoa normalmente é assim. E esse homem, ele acha que os judeus vão entender e não entenderam nada, a multidão é louca e burra. Ele teve que fugir porque ele ficou sozinho, 40 anos, e aí a sarça pega fogo, e aí ele mostra a grandeza dele. Irmãos, é interessante esse negócio de homens extraordinários, de mulheres extraordinárias. Minha avó, Dona Catarina, não conheceu o Evangelho de Jesus como nós conhecemos. Criada na roça, viveu na roça, lá em Santa Luzia, quando Santa Luzia era roça, não é mais roça, mas foi. Pobre, vivia naquelas casas no campo, aquela coisa meio cuida da terra e mora na casa. E minha mãe contava uma história de que, muito pequenininhas, ela e as irmãs e os irmãos foram morar numa casa, onde havia uma história de que alguém tinha sido assassinado na casa. E minha mãe contava isso, e ela dizia: eu me lembro. Minha mãe contando, então minha avó era muito caprichosa, isso eu me lembro, pequenininho visitando a casa dela, ela era aquela que pegava o fogão de lenha, Beth, mas ia lá na bica, pegava aquele barro branco,
e depois que limpava a cozinha, vinha e passava o barro branco no fogão de lenha, porque não tinha vermelhão, não tinha cerâmica, era de barro mesmo, e ficava aquela coisa limpinha. Sabe aquela coisa de pegar as vasilhas e ir para a beira do córrego? Gente, o córrego, eu lembro desse córrego, era de água transparente, cheia de peixinho, tinha uma laje linda de pedra. Pegava as vasilhas e areava, pegava areia e ficava areando, ficava tudo brilhante. Mas diz que de noite, nas primeiras noites que eles foram dormir lá, era um inferno. As portas rangiam, batia, todo mundo acordava, deixaram a porta aberta, chegava lá, a porta estava fechada. Estava dormindo, de repente, da prateleira improvisada, caíam as latas, as vasilhas, acordava todo mundo. Corria na cozinha, lamparina na mão. Eduardo, você conhece lamparina, Eduardo? Você conhece lamparina com querosene e um pavio que solta uma fumaça preta? Você conhece, Júlio? Pois é, era assim que eles acendiam aquilo, chegava lá para ver quem é que tinha derrubado. Estava tudo no lugar. De repente começava gemidos de dor, acordava apavorado. Quem é que está passando mal? Ninguém. E um dia minha avó se levantou, minha mãe que conta isso, se levantou, ligou, acendeu a lamparina, acendeu a lamparina, foi lá e deu um espalho, como dizia minha mãe, brigou, olha, não conheci quem morou aqui, não sei quem matou, não sei quem morreu, sai desse lugar porque eu vou ficar aqui, eu vim para ficar. Dona Catarina era desse tamanhozinho, gente, os perfumes mais fortes estão nos frascos menores e os venenos mais poderosos também. Ela era baixinha, mas ela era porreta. E aí a minha mãe disse, nunca mais teve problema naquela casa. Engraçado isso, né? Gente extraordinária não tem medo. Gente extraordinária fica indignada com a injustiça. Tem um momento que não aguenta e reage. Por que que os alemães conseguiram matar tantos judeus? Porque os judeus não reagiram. Sabe o que Gandhi disse para o representante do rei que o chamou para uma reunião? Gandhi foi o grande libertador da Índia quando estava ainda submissa ao Império Britânico. E Gandhi disse, nós não vamos usar de armas para combater vocês, mas entendam, é impossível que 100 mil ingleses possam dominar 300 milhões de indianos. A matemática diz que vocês não vão conseguir. Irmãos, como é que 6 milhões de judeus morreram na mão de algumas centenas de milhares de alemães? Porque não havia gente extraordinária. Pastor, onde o senhor quer chegar com tudo isso que o senhor está contando? Eu comecei contando que nessa semana professoras foram agredidas. E foram agredidas por um moço que foi prefeito, que no dia que bateu deixou a prefeitura, que é o senhor Calil. Bateu nas professoras, mandou um professor. Ah, mas ele não fez? Fez sim, ele usou a guarda municipal para fazer isso, mas ele é o prefeito, ele era o prefeito, e se saiu por uma decisão técnica para concorrer a outro cargo eletivo. Não há uma mãe que vá se levantar e dizer está errado, não tem um pai de criança que manda para a escola os seus filhos que vai levantar e dizer está errado, é injusto. Não houve manifestação nas redes sociais, não veio nenhum pai, nenhuma mãe dizer isso é injusto. Sabe por quê? Porque são pais e mães, crentes e descrentes e crentes em outras crenças, que faz parte de gente comum, de gente que diz não tem jeito, não tem como mudar, as coisas são assim mesmo. Não, as coisas não são assim. As coisas mudam quando gente extraordinária se coloca diante do Senhor e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu vou falar, eu não preciso usar uma arma, eu não preciso ameaçar ninguém, eu não preciso insultar ninguém, mas se tu és comigo, o meu inimigo vai cair em nome de Jesus. Está errado o jeito que nós estamos vivendo, está errado o que a igreja de Jesus tem feito. Eu não entendo como é que as pessoas não se revoltam. Irmãos, eu não entendo.
leu o diário de Anne Frank? Você leu? Gente, ela descreve aquilo tudo, não teve um homem para fazer nada, não teve uma mulher para fazer nada. Ninguém reagiu. Os alemães chegavam e prendiam e ela não estava lá no diário dela e no final ela é morta. Eu fico indignado quando eu vejo um homem de Deus como Milton Ribeiro. Eu acredito de coração que ele é um homem de Deus. Eu acredito. Quando eu vejo a igreja, ou gente que é da igreja, envolvida, pedindo 1 quilo de ouro para poder liberar verba para a educação, para a construção de escola, e os prefeitos do interior estão chegando e dizendo: o pastor fulano me procurou, a fulana me procurou em nome do pastor. Gente, coloca pastor, pastor, pastor. Esse título está mais por baixo do que barriga de cobra, está mais sujo do que puleiro de galinha. E não é por causa da maioria dos pastores, não, é por causa da minoria. Gente que não é extraordinária. Mas houve um homem que teve coragem como a minha avó e viu a sarça pegando fogo, e ele vai lá. E a Bíblia diz que ele estava tremendo, porque o negócio era meio... Deixa eu te falar uma coisa, a coragem não é a ausência do medo, aprenda isso. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é o ato de vencer o medo. Você olha e diz: eu estou com medo. Irmãos, quando eu voava, tem muito tempo que eu não voo, eu estou assim, no fio da espada. Eu não sei se eu volto a voar ou se eu não volto. Por via das dúvidas, eu já fiz uma revisão na vela. Está lá, pronta para voar. Mas eu não sei se eu vou voltar. Tem hora que eu quero, tem hora que eu não quero. E quando eu não quero é porque eu quero andar de bicicleta, no mesmo tempo. Mas quando eu voava, o pessoal chegava e dizia assim: o senhor tem muita coragem, né? Eu falei: eu não tenho coragem nenhuma. Como não? O senhor voa. Eu falo: eu sei que eu vou, mas eu não tenho coragem não. Mas o senhor tem medo? Eu falo: o tempo todo. Cada vez que eu ponho a vela na cabeça, eu estou morrendo de medo. Cada vez que eu dou um passo em direção ao abismo, eu estou morrendo de medo. Cada vez que o vento tira a minha vela do chão, eu estou morrendo de medo. Cada vez que eu estou voando lá, que a vela dá uma balançada, eu morro de medo. Cada vez que eu vou para o pouso, eu morro de medo. O medo só acaba quando eu piso no chão e digo: pousei. Entre a decolagem e esse momento, é só medo. Mas como é que eu só voa com medo? Porque eu enfrento o medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é o ato de você reconhecer que tem um medo e vencer o medo. A Bíblia diz que Moisés estava tremendo quando ele chegou perto da sarça. E quando ele chegou perto da sarça, olha aqui para mim em nome de Jesus. A voz disse: eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para libertá-los, e eu vou usar você. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um momento terrível. Milton Ribeiro é um príncipe do Evangelho de Jesus, que está atolado na lama, e a igreja devia estar chorando, a igreja devia estar clamando ao Senhor, dizendo: Deus, faz algo, limpa a tua igreja, Senhor, move entre nós. Mas a igreja vai fazer o que os judeus daquela época fizeram? Nada. Mas eu acredito que existem homens e mulheres extraordinários. Eu acredito que existem jovens extraordinários. Eu acredito que até existam crianças extraordinárias. Eu acredito em anciãos extraordinários que estão chorando com o coração partido e dizendo: Deus, essa não é a tua igreja que eu conheci quando eu aceitei Jesus. Esta não é a igreja que eu prego para uma pessoa moribunda aceitar Jesus e ser inserida nela. Essa não é a igreja que eu leio na Bíblia. Senhor, faz algo acontecer. Eu acredito em gente extraordinária que vai dizer: eu tenho medo da represália, eu tenho medo de que me persigam, eu tenho medo de que na rua me batam, eu tenho medo de que me ameacem, eu tenho medo de perder emprego, mas eu vou vencer o meu medo e vou dizer: está errado bater em professora.
Está errado o pastor se misturar com essa sujeira da política. Está errado. Não existe a menor situação em que nós possamos aceitar isso. Não interessa se é batista, presbiteriano, assembleia, está errado. O pastor não tem que se misturar com isso. O pastor tem que ensinar as pessoas a pensar, tem que ensinar as pessoas a julgar segundo a palavra de Deus e dizer: se você tem um chamado político, entre na política e seja um bom político em nome de Jesus. Mas um pastor tem que continuar pastoreando. Não foi chamado para ser pastor? Foi. Pastor, mas se eu disser isso, eu vou tomar tanta pedrada. Eu não vou tomar. Sabe uma coisa que eu tenho ouvido, irmãos? Eu não vou me posicionar não, porque na minha família tem muita gente que pensa diferente. Na Alemanha nazista também. Tinha muita gente que pensava diferente e ninguém tomou posição. Então você se acovarda para ficar bem com a família, ainda que tudo vá mal. Você não toma uma posição. Não se esqueça do que o Senhor Deus disse aqui. Por favor, volta os olhos à palavra de Deus e a gente vai terminar. Abra sua Bíblia aí no Atos capítulo 7, verso 32. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Talvez você seja alguém extraordinário. Talvez você seja uma mulher extraordinária. E ainda que você seja perseguido, ainda que a tua família não entenda, ainda que a igreja não entenda, ainda que no serviço você não seja entendido, ainda que neguem você, Deus vai usar você como usou Moisés. Mas conheça a palavra e tome posse dela, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.